Olá, uma boa noite para você que está conosco. A gente começa essa edição com a reclamação dos moradores do bairro Nova Caruaru. As constantes quedas de energia estão causando transtornos e prejuízos. Seu Ronaldo e Dona Zuleide estão com a televisão sem funcionar. Quando ligam, a tela fica branca. Dá até para ouvir a programação, mas sem imagem. O problema foi causado por uma queda de energia. Ontem foi cerca de umas 4 vezes seguidas que elas parava e voltava rápido, não dava tempo de chegar e tirar da tomada. Foi na 4ª vez a televisão pifou. E não é a primeira vez. Há 2 anos eles perderam um micro-ondas, uma máquina de lavar e outra televisão. E vai por aí afora, é só perda atrás de perda, então a gente não sabe mais o que fazer. A gente já está com medo de ligar as coisas aqui dentro de casa e de repente liga computador, liga coisa, de repente queima tudo. Nós queremos a reparação, queremos o ressarcimento dos nossos prejuízos, porque não é justo. A gente já paga uma conta alta e ainda tem que ter prejuízo de eletrodoméstico por causa do serviço deles, não é justo. Os relatos aqui no bairro Nova Caruaru são frequentes. No grupo de WhatsApp do bairro, vários moradores escreveram quantos eletrodomésticos perderam. Nesta empresa de automotores, as quedas de energia também trouxeram prejuízos nos equipamentos e até o atendimento foi afetado. Então são quedas frequentes. Para você ter uma ideia, ontem nós tivemos 8 episódios. O que é que acontece? Na nossa produção, quando estamos com essa deficiência, a operação que a máquina estiver fazendo termina danificando. Na parte de venda de peças, os orçamentos que estiverem na tela, todos se perdem e tem que começar do zero. Então a deficiência é grande, a reclamação é de todo mundo. Nós temos aqui na parte de produção quase 40 homens trabalhando e quando isso acontece, o prejuízo a gente não tem nem como calcular. E só para vocês terem uma ideia da gravidade da situação aqui nesse bairro, no momento em que a gente estava fazendo as gravações, outros 3 moradores do bairro chegaram por aqui, mais especificamente pessoas que não só moram, mas trabalham. Eu estou aqui com a Elisângela Maria, ela que é autônoma, dona de um mercadinho aqui no bairro e teve que desligar o freezer, né, dona Elisângela? E tá ficando uma coisa meio complicada pra gente que trabalha com produtos perecíveis. Inclusive, ontem eu deixei meu freezer desligado e não abri ainda, vou ver como é que está. Creio que eu tenho até perdido algumas coisas. Então eu peço que tenha um resultado, porque vai ficar difícil pra gente aqui da Nova Caruaru. Pois é. Além dela, também a gente está aqui com esses dois, que é a Daniela e o Elemilson. Eles trabalham numa transportadora e disseram que também o sistema, com essas quedas de energia, tem sido prejudicado. Até os atendimentos, né, Daniele? Como é que está a rotina no dia a dia? Com essas quedas, essas faltas de energia, termina atrapalhando o nosso serviço. A gente já passou aqui manhãs sem trabalhar, tardes sem trabalhar, entendeu? Sem poder fazer o carregamento desses transportes, dessas cargas, por conta dessas quedas de energia, fora o perigo que é queimar os equipamentos que a gente tem, né? Este advogado especialista em direito do consumidor diz que o serviço de energia é essencial e não deve ser interrompido. Nestes casos, o consumidor tem direito à reparação. O consumidor, ele deve, em caso de queima de aparelho elétrico ou eletrônico, anotar dia, o horário, quais aparelhos foram danificados. Em caso de perda de produtos perecíveis, ter a nota dos produtos e, diante dessas provas, acionar a própria concessionária de serviço de energia, anotando o protocolo. E se a concessionária não reparar, com o registro do protocolo da reclamação e munido das provas dos prejuízos que o consumidor teve, o consumidor pode acionar o Poder Judiciário, inclusive através do juizado especial civil, ou conhecido juizado de pequenas causas, e pedir a reparação. O consumidor também, além de buscar o judiciário, também pode acionar o PROCON para intermediar essa situação de prejuízo. Em nota, a Neoenergia Pernambuco informou que enviará uma equipe ao bairro Nova Caruaru nesta sexta-feira para analisar o circuito elétrico, fazer uma vistoria e também conversar com os moradores para iniciar a manutenção da rede.
Olha só, uma operação prendeu quadrilha suspeita de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Polícia Federal erradicou quase 300 mil pés de maconha no sertão e bandidos roubaram um carro e se envolveram em um acidente que deixou uma pessoa morta. Esses são os destaques do dia. A Polícia Civil cumpriu 8 mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Em Pernambuco, as apreensões foram em casas e em empresas de Caruaru e Pesqueira, no Agreste, e em Salgueiro, no Sertão. Também foram cumpridos mandados em Alagoas, Paraíba, Minas Gerais e São Paulo. As investigações começaram em 2022 e revelaram o esquema de movimentação financeira que sustentava o tráfico de drogas em várias partes do país. Os bandidos mantinham locais estratégicos para armazenar a droga, que em seguida era encaminhada a outros estados por rodovias federais. A Polícia Federal erradicou 286 mil pés de maconha em uma operação no sertão do estado. A Operação Carcará Fase 9 durou 40 dias e foi realizada nas cidades de Salgueiro, Cabrobó, Orocó, Belém do São Francisco, Santa Maria da Boa Vista, Betânia, Floresta, Ibimirim e Carnalbeira da Penha. Os policiais localizaram 49 plantios. Caso os 286 mil pés de maconha fossem colhidos, prensados e colocados no mercado consumidor, daria para se produzir 95 toneladas de maconha. Um acidente grave entre uma van e um carro deixou um homem morto e outro ferido no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a Polícia Civil, o carro estava em alta velocidade e atingiu a parte da frente da van. Em seguida, o carro capotou e bateu em 2 homens que estavam na calçada. As vítimas esperavam um ônibus que ia para o porto de Suape. De acordo com peritos do IML, Adriano Mariano de Lima Santana teve múltiplas fraturas e morreu na hora. Ele era pintor e tinha 47 anos. O outro homem, que estava ao lado de Adriano, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar descobriu que o carro havia sido roubado em Boa Viagem. A seguir, no AB2, a gente fala sobre mudanças no trânsito do bairro Indianópolis, em Caruaru. De volta com o AB2, uma obra no bairro Indianópolis, em Caruaru, alterou o trânsito a partir de hoje. Essas mudanças devem durar cerca de 45 dias. Entenda na reportagem de Jessé Acioli e Edivaldo Coelho. A interdição teve início por volta das 8 da manhã de hoje, ao mesmo tempo em que se iniciaram as obras na Avenida Lúcio Mendonça, no bairro Indianópolis. A obra da faixa elevada para pedestres é uma medida de segurança e suporte às pessoas que circulam na área e atende a uma demanda específica, já que no local há vários relatos de ocorrência de acidentes por excesso de velocidade e na área também funciona uma instituição de ensino. Como a obra tem um tempo para ser concluída e cura do material utilizado, existe uma previsão de liberação da via no prazo máximo de 1 mês e meio. Com a instalação da faixa elevada, o trânsito na área sofre também alterações durante as próximas semanas. Placas e cavaletes foram instalados para auxiliar os motoristas nos desvios necessários. As pessoas que vêm aqui em direção à Avenida Lúcio Mendonça, nós estamos indicando o desvio pela rua Valdomiro Silveira à direita e na rua Zacarias de Góes à esquerda. Pois essa rua Zacarias de Góes é uma avenida larga, com canteiro central, e é possível com que veículos maiores, inclusive os ônibus de linha, vão fazer o desvio por lá. Mas nada impede que veículos menores possam fazer o desvio à esquerda. Quem quer acessar aqui é a lateral esquerda da avenida. A obra faz parte de um conjunto de medidas que visam melhorar o trânsito na região, como a implantação do binário do Indianópolis, previsto para os próximos meses. A Autarquia de Mobilidade de Caruaru também tem realizado estudos visando outras mudanças na ordenação do trânsito da cidade, como instalações de mais faixas elevadas e implantação de binários. Caruaru até 2025 só possuía 6 faixas elevadas. Apenas em 2025 nós construímos 14, essa é uma delas. Então, assim, nós estamos fazendo dentro do nosso planejamento, das nossas demandas, nós estamos dando prioridade principalmente a áreas de vulneráveis, tipo CMEI, escolas,
e alguns locais críticos que nós avaliamos. Nós fizemos ali no Porto Digital, que é um equipamento muito importante, que tem também muita travessia. Então, assim, nós estamos seguindo e, graças a Deus, avançando bastante. Quem passa pela estação ferroviária de Caruaru toda quinta-feira à noite já deve ter percebido a grande concentração de motos por ali. É uma concentração de motociclistas que se reúnem, uma galera apaixonada ali pelas duas rodas. E esse encontro está fazendo aniversário. Franklin Portugal está inclusive chegando agora para falar com a gente sobre esse assunto. Franklin, boa noite para você. Muito boa noite para você, Magno. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na B2. Quem passa aqui pela estação ferroviária, né? Nesse horário, normalmente vai ver um movimento grande de pessoas, fazendo caminhada, fazendo atividade física. Mas na quinta-feira, aí o tom é outro, né? Já tem música de rock, daqui a pouco se apresenta uma banda aqui. E justamente o que Magno falou, hoje fazendo aniversário, 3 anos desse encontro, desse movimento de motociclistas aqui na estação. E a gente tem sempre essa visão aqui, essas máquinas aqui presentes na estação ferroviária deste encontro, então, toda quinta-feira, e vou conversar sobre esses encontros com o Júnior Vanderlei, agora que vai conversar com a gente aqui. Ele é o presidente do Movimento Motociclístico de Caruaru. Muito boa noite, Júnior. Aqui a gente tem integrantes de quantos motoclubes aqui que aproveitam essa quinta-feira de encontro? Olá, boa noite a todos. Hoje, associados ao MMC, o Movimento Motociclístico, são 44 motoclubes, mas aqui vem diversos motoclubes de vários lugares do Brasil. Durante esses 3 anos já recebemos gente de vários lugares. Qual a importância dessa data hoje e a importância também de manter esse encontro, essa regularidade, né? Franklin, os motoclubes se reúnem nas quintas-feiras mundialmente para verificar aí as viagens do final de semana, né? Para onde vão viajar durante o final de semana. Em Caruaru, a gente há 3 anos faz essa união aqui dos motoclubes e movimenta não só a estação aqui ferroviária, quanto diversos lugares, né? Os hotéis, postos de combustíveis, oficinas mecânicas, tudo isso gera renda para a cidade e também para os clubes que confraternizam aqui, sempre ao som de muita música boa, sempre de um rock and roll aí. Então é um ambiente super familiar, onde a gente faz essa reunião de motociclistas, tanto de Caruaru quanto de toda a região. É um triciclo ali, que veículo é aquele que eu vi até que o proprietário acionou a marcha ré ali nele, né? Isso mesmo, é o triciclo. Aqui a gente recebe tanto motociclistas, né, com motos de 2 rodas, quanto os triciclistas, que são aí as 3 rodas. A gente vai ter banda, vai ter música aí, movimentação. A banda se apresentando de que horas até que horas? Isso mesmo, hoje estamos recebendo a banda Rockman e ela começa a partir das 8h30 da noite e vai até aí às 10, 10h30. Toda quinta-feira, a partir das 8 horas, a gente já começa a se reunir aqui. Lembrando que é um evento gratuito, né, e aberto a todo o público, todos os amantes de motos, de triciclistas, de triciclos. Então é uma vibe aí com a galera que curte essa onda de rock e motos. Muitas famílias aqui, né, comparecendo às quintas-feiras. Isso, o motociclismo é um ambiente totalmente familiar, né? As pessoas trazem aqui crianças, né? Que as crianças adoram os triciclos, as motos. Então, é sempre um ambiente familiar e dá gosto de ver aí essa nova geração chegando e curtindo aí esse ambiente. Valeu demais, Júnior. Valeu, Magno. Obrigado então pelas informações, Franklin. Valeu. E olha só, hoje no quadro de economia no AB2, você vai conferir dicas para a hora de trocar o veículo. Final de ano se aproxima e muita gente está pensando em realizar sonhos. O caso do George, que está aqui comigo, ele pretende trocar de carro. A gente veio acompanhá-lo para tirar todas as dúvidas. Bruna, o que eu preciso saber antes de comprar o meu carro? Você tem que entender a real necessidade. Você vai trabalhar, vai viajar, qual sua necessidade, se você já tem carro ou não, se for fazer uma troca, se vai comprar um novo. Então, pensar direitinho no que vai fazer nesse determinado momento. Quanto do meu orçamento eu devo reservar para a compra de um veículo? O valor que você ganha, sua renda, separar 20% para
pagar aquele veículo se você não for comprar à vista, e também tem outros custos embutidos. Quando compramos um carro, não só pagamos o valor do carro, mas tem os custos com o IPVA, que hoje em Pernambuco está em 2,4%, tem um custo também de consórcio, tem um custo também de seguro que chega em torno de 5% do valor do carro, então só aí já são 7,5%, né? E também tem o custo, né, de gasolina, de manutenções. Então, o que você ganhar, separar até 20% da sua renda para pagar coisas que tem a ver com o carro, como financiamento, combustível, IPVA e também as manutenções. Qual é a melhor forma de pagamento para adquirir um veículo? Você já tem esse dinheiro à vista guardado no banco sem render nada, ou seu dinheiro está investido? Ou seja, você tem que ver sua real situação para saber qual a melhor forma. Tem a opção também de consórcio, né, que todo mês você vai pagando um pedaço daquele carro, mas também você não pode tirar de imediato, depende muito do sorteio. O financiamento já é um valor bem maior, que a gente paga o percentual, a taxa de juros. Tem que ter um contexto, depende muito da situação. Depois do intervalo, tem uma reportagem especial sobre os 99 anos de Plínio Pacheco, criador do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Há 99 anos nascia Plínio Pacheco, criador do espetáculo da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Em 2026, ano do centenário dele, o espetáculo será ainda mais especial. E tudo está sendo preparado com muito carinho para homenagear quem deu início a toda essa história. Aqui em Nova Jerusalém que muitas vidas têm um encontro com a história, entre as mais conhecidas da humanidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Muitos acreditam que vir a Nova Jerusalém, no distrito de Fazenda Nova, é estar em um lugar mais que especial. As pessoas vêm para cá, além de assistir um grande espetáculo, elas vêm também carregar suas baterias de energia boa, de espiritualidade, né? E outras vêm dividir com o público presente essa energia, né? Pela mensagem que é dada pelo espetáculo da Paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém. E há ainda mais significado em tudo por aqui. Às vésperas do centenário de nascimento de Plínio Pacheco, no próximo ano. Robinson Pacheco fala desta expectativa e das novidades que poderão ser vistas em cena para marcar o centenário do pai. É mais um ano, mas esse é um ano que a responsabilidade aumenta, porque a gente precisa se superar a cada ano e precisa também criar novidades, criar efeitos especiais, fazer com que o espetáculo cresça em emoção, em cena, em plasticidade. Isso tudo é um conjunto de informações que uma grande equipe já está trabalhando para que a gente consiga superar a cada ano. O maior teatro ao ar livre do mundo, rodeado por belas montanhas no agreste de Pernambuco, foi ideia deste gaúcho. Plínio Pacheco nasceu em 30 de outubro de 1926, na cidade de Santa Maria. Em meio à origem humilde e à necessidade de buscar trabalho, Plínio sempre usou da inteligência e esforço. Se tornou na juventude integrante da Força Aérea Brasileira, só que com os pés firmes no chão. A formação era de comunicação pela FAB e mais tarde ele abraçaria de fato o jornalismo. Plínio Pacheco serviu em Natal, depois na ilha de Fernando de Noronha.
Ao chegar ao Recife, conheceu Luiz Mendonça, ator e diretor que já realizava o espetáculo da Paixão de Cristo nas ruas da então Vila de Fazenda Nova, desde 1951. Plínio Pacheco se apaixonou pela encenação e também pela irmã de Luiz Mendonça. O gaúcho se casou com a atriz Diva Pacheco. Com o tempo, a inquietude começou a movê-lo. Era preciso adquirir hectares de terra para algo grandioso. Se tratava da construção da Cidade Teatro, que começou em 1962. Em 1968, aquela ideia que parecia tão distante deixou de ser. O projeto foi se aproximando cada vez mais do mundo real e eis que o sonho se concretizou. A Cidade Teatro foi inaugurada, abrindo as portas para o público nessa imersão do tempo para a antiga Judéia do século I. Daí em diante, a história de Cristo contada entre estas muralhas, numa área de 100 mil metros quadrados, não parou mais de encantar e ganhou a atenção do Brasil e do público de outros países. Em 56 edições, são mais de 4 milhões de espectadores. Elementos que dão um brilho ainda maior ao centenário de Plínio Pacheco que está por vir. A imagem esculpida do gaúcho e do megafone transporta para o passado, quando trabalhava duro e também coordenava a obra. A Cidade Teatro tem recantos com frases dele, como esta da época da construção e dos homens envolvidos nela. O trabalho nas pedreiras era uma loucura. Não sei como consegui deles tanta disposição, como se tivessem a força de gigantes. Você sente a força do homem contra a rocha de granito, mas rocha é rocha. E por aí segue o relato. As memórias estão por todo lado. Ele tinha um cuidado muito grande com tudo aqui, desde da limpeza dos pátios até as plantas, os cenários, toda a cenografia. Aqui era como se fosse o mundo dele, a casa dele. O zelo e o amor que ele tinha por isso daqui como objetivo de vida e ele no final da vida, ele comentava que se considerava um bem-aventurado por ter conseguido deixar o legado dele para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. O maior teatro ar livre do mundo, Nova Jerusalém. Plínio Pacheco morreu em 22 de agosto de 2002, aos 75 anos. O túmulo do idealizador de Nova Jerusalém fica neste local, dentro da Cidade Teatro. Marina mostra o memorial, com a foto do avô ainda criança no colo da mãe. E aqui, ainda criança, ao lado do irmão. Bem mais tarde, a máquina Hamilton de escrever seria uma testemunha. E a neta se emociona ao falar dele e da também falecida avó, Diva Pacheco. A gente consegue sentir a presença deles em todos os lugares, né? A gente consegue também ressignificar, né? Fácil não é dar continuidade à jornada, né, que eles construíram por toda a vida, né, o trabalho, mas é uma missão, né, que a gente tem de fazer com que esse trabalho cada vez mais atinja mais pessoas, com que a mensagem, né, que o espetáculo passa, né, consiga ser assistido pelo maior número de pessoas, tanto do Brasil quanto do mundo. Realmente é uma história muito bonita, que as pessoas até hoje ficam realmente impactadas, né, com todo esse histórico. O legado está aí, com lições generosas, prestes a abraçar o centenário de Plínio Pacheco, que se eterniza pelas palavras. Bela reportagem, história grandiosa, né? Amanhã o programa CBN Caruaru traz as principais informações de nossa região na Rádio que Toca Notícia. O nosso entrevistado será o deputado estadual Edson Vieira. Ele é o convidado do programa Bastidores da Política, que promove uma sabatina com Marconi Aurélio, Ney Lima e também Elielson Lima, nossos comentaristas políticos. O programa Bastidores da Política começa às 10 horas da manhã, logo depois do programa CBN Caruaru. Assim a gente encerra o AB2 agradecendo a você pela audiência. Amanhã estaremos juntos por aqui novamente. Super abraço.